Ok, então agora nesse terceiro vídeo a gente, depois de ter falado um pouco sobre, falado sobre introdução e sobre a revisão da literatura, aspectos que a gente já tinha mencionado na revisão da primeira aula, né, e sentiu a necessidade de reforçar novamente em função do feedback que a gente teve. Vamos avançar agora, né? Uma vez que a gente fez a revisão da literatura, né, e com essa revisão da literatura com um texto mais robusto, mais sólido, mais extenso sobre os conceitos chaves, a gente voltou lá para a introdução, né, escreveu, né, a nossa problematização, escreveu lá, apresentou o assunto, introduziu a questão do problema ou a questão que a gente vai estudar, apresentou aí como é que essa questão tem sido estudada, e aí a gente já disse que apresentou o objeto que a gente vai estudar, fez a relação entre a questão a ser estudada e o objeto, então a gente chega ao objetivo da pesquisa. Fica muito mais fácil porque a gente já fez na revisão, né, um texto mais robusto com foco naquilo que a gente realmente vai fazer. Então a gente só vai pensar as partes para colocar na introdução, ainda que use outras palavras, outros termos, os ajustes, né? E aí a gente passa agora, então a gente avança nosso trabalho para o procedimento metodológico. Bom, entendam. A seção é de procedimento metodológico, não é de metodologia. Logo, a gente não precisa escrever sobre método, o que é metodologia, conhecimento científico. Não, a gente não precisa disso. A gente precisa dizer como a gente fez o nosso trabalho, né? Bom, tem uma estrutura, né? Normalmente os primeiros parágrafos da seção de metodologia a gente menciona, né, o que a gente entende que é a nossa pesquisa, né? Então, no primeiro parágrafo a gente menciona, olha, essa é uma pesquisa do tipo quantitativa, do tipo qualitativa, do tipo bibliográfica, né? E aí, o que é essa pesquisa? Ó, a pesquisa quantitativa, ou seja, a gente se baseia em estatísticas, e aí usou que estratégia? A gente fez. E aí, ao falar se ela é quantitativa ou qualitativa, basta você dizer qual é o tipo de estratégia metodológica que você usou, né? Então, se foi quantitativa, a gente fez um levantamento, né? Ou a gente usou um questionário que foi respondido por tantas pessoas e tal, né? Então, a gente fez um levantamento, é um método quantitativo, né? Nos métodos quantitativos, a variação geralmente é por tipo de análise, mas como tem que se levantar informações para se transformar em números, as pesquisas quantitativas são sempre baseadas em questionários, né? Ou dados secundários, ou seja, números que já existem. Certo? Se for qualitativa, sim, aí tem uma quantidade maior de estratégias. A gente pode ter feito uma pesquisa baseada em entrevistas, aí tem métodos que usam a internet, tem métodos que usam dados secundários que já existem, ou seja, o que as pessoas já falaram a respeito, né? E por aí vai. Então a gente, lógico, não dá para a gente generalizar, isso tem muito a ver com como eu não estou orientando todo mundo. Eu acho que vocês têm os orientadores de vocês, então o tipo de método tem que estar bem claro aí, né? Olha, esse é um trabalho de tal caráter e usa tal método, esse método compreende em fazer assim, assim, assado, né? Se é um trabalho quantitativo, em seguida o que você vai falar é do universo da sua pesquisa. Métodos quantitativos usam bases estatísticas, logo precisam de um universo de pesquisa, ou seja, precisam descrever o universo da pesquisa, ou seja, quem são os pesquisados? Né? São consumidores, são pessoas, foram do tipo assim, do tipo assado, né? Qual foi a sua amostragem? A amostragem é a quantidade de pessoas que foram usadas, que responderam o questionário e elas representam esse perfil.
entendem? E aí você vai dizer, olha, o universo da pesquisa da gente é essa, porque são as características de pessoas que têm a ver com esse problema investigado, né? E aí a gente usou tal amostragem, ou seja, quantidade de entrevistas feitas, ou quantidade de questionários respondidos. É, E é interessante, vocês vão ver junto com quem estiver fazendo esse tipo de trabalho empírico com o orientador, é que a amostragem, a quantidade de pessoas, ela deve seguir algumas regras probabilísticas. Essas regras são importantes para passar a ideia de confiabilidade do seu trabalho, né? Ou seja, não pode ser uma quantidade muito pequena, tem que ser uma quantidade razoável para dar uma curva de variabilidade que dá é, para as respostas possíveis, né? E aí você apresenta, se você vai fazer um tipo de questionário, esse questionário é baseado em questões que você já fez ou em questões já existem, em escalas, né? E aí você apresenta a escala ou você apresenta as questões, como foram construídas, né? Você tem que falar como você desenvolveu. Aí depois você tem que falar, se no caso é uma pesquisa qualitativa, você diz, olha, é baseado em entrevistas, foram entrevistadas tantas pessoas e tal, 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 né? Hum, Depois de você falar de qual estratégia que você vai adotar, é importante dizer que todo o procedimento metodológico tem duas etapas: coleta de dados, análise de dados. Então, a partir de agora, ao falar de uma coisa e de outra coisa, você não explica mais o que é conceitualmente. Você descreve o que você fez. Então, dica para fazer isso: tudo que vocês estiverem fazendo no trabalho de vocês, anotem, né? Ah, a gente vai fazer um questionário. Bota lá, ó, a gente fez um questionário, foi assim, assim, assado, a gente testou com 10 pessoas, aí viu que precisava ajustar. Não, a gente foi fazer entrevista com as pessoas, aí foi fazendo assim, assim, assado. Vocês precisam ter uma ideia de como é que vocês estão desenvolvendo o trabalho de vocês, né? E aí você descreve como foi coletado os dados. Ah, a gente coletou dados, a gente foi entrevistar as pessoas na faculdade, na rua, usou a internet, usou telefone, a gente fez assim, a gente entrevistou a pessoa por videoconferência. Então vocês têm que descrever como os dados foram coletados. Depois vocês têm que explicar como foi que os dados foram analisados, ou seja, como foi que vocês trataram os dados. É, Vocês pegaram os dados preenchidos e colocaram no Excel, colocaram num programa de estatística, vocês fizeram entrevistas, vocês gravaram essa entrevista, vocês anotaram, transcreveram, vocês analisaram diretamente do vídeo. Vocês têm que dizer como é que vocês organizaram, como é que vocês ajustaram, tiraram o que não era importante, ficaram só com o que era importante, o que é importante, né, tem que ser descrito. E aí você explica como é a análise, né? Uma análise estatística baseada na descrição de frequência, de resultados, se vocês fizeram o cruzamento de informações, se os dados foram qualitativos, como é que vocês interpretaram a fala das pessoas. É importante vocês entenderem que pesquisa qualitativa não se baseia muito no que as pessoas dizem, mas sim na intenção das pessoas ao estarem explicando e colocando suas ideias para fora. Então é importante vocês terem uma técnica de interpretação, né? E vocês chegarem a um raciocínio lógico de como vocês interpretaram a fala das pessoas e chegaram a um resultado. Você tem que escrever isso. Basicamente é isso a sessão de metodologia, e é por causa desse detalhamento, de descrever com detalhes como foi que você coletou e como foi que você analisou, é que você acaba tendo uma sessão que às vezes tem uma página e meia, às vezes até duas páginas de metodologia, dependendo, né? Que alguns, principalmente com dados estatísticos, usam tabelas na sessão de metodologia para explicar de onde as pessoas vieram e tudo mais. E isso traz um crescimento de informação e de conteúdo, tá? É, Então é basicamente isso que tem na metodologia, né? Aí
Os resultados em si, quem já fez a pesquisa ou quem está fazendo a pesquisa, não vai agora na metodologia, vai depois, na sessão seguinte, que é de apresentação dos resultados. Aí alguém perguntou, olha, e o resumo e o título? São as últimas coisas que a gente faz. Então não precisam ter pressa, você que está fazendo o seu TCC agora, a gente faz no final. Mas se alguém estiver usando essas aulas para pensar assim, mas eu estou montando o projeto da pesquisa, né, que vai se encerrar na apresentação da metodologia e colocar o cronograma, como eu espero trabalhar, aí eu preciso de um resumo e de um título. Eu vou dar brevemente as dicas. Bom, pense no título como o problema de pesquisa, né? O título ele deve chamar a atenção das pessoas para o que você está fazendo dentro do conceito-chave do objeto analisado. Então, pega o problema de pesquisa, que é como ou que aspectos desse conceito influencia em tal objeto, né, como seu problema de pesquisa, vai lá e escreve isso. Aí começa a variar, mexer e tal, dar uma organizada, modificar, para você chegar num título bacana. Título é uma coisa que a gente escreve umas 10, 15, 20 vezes a partir do problema da pesquisa. Melhor sugestão, tá? E o resumo, cara, o resumo, ele é exatamente, se vocês fizeram fichamentos, vocês vão ver que os resumos são sempre assim, o básico do básico do básico. E já é o resumo do resumo do resumo do que está lá na introdução. Esse trabalho tem o objetivo de analisar isso, isso e isso. Isso é um assunto interessante na área de empreendedorismo. Bom, nosso trabalho fez isso analisando a empresa tal. Para isso a gente fez uma pesquisa assim, com tantas pessoas, e os resultados foram esses. Simples. Se você observar, metade dessas informações tem na sua introdução e a outra metade vai ter quando você tem na ideia da metodologia que você vai usar. E os resultados você só vai ter que colocar lá no resumo quando você tiver o trabalho pronto. Se for só o projeto de pesquisa, você coloca só a expectativa. Esperamos, né, chegar a resultados que permitam a gente refletir sobre o assunto. Ponto. Simples assim, não é? Então, eu gostaria agora que vocês continuassem trabalhando, mas que vocês me dessem feedback para eu saber como está o trabalho de vocês, né? Se tiverem mais perguntas, por favor, me enviem, que a gente volta a trabalhar nisso no nosso próximo encontro aqui nesse formato EAD, que até tem funcionado bem, ok? Um grande abraço para vocês, se cuidem. Cuidem de vocês, cuidem dos parentes de vocês, né? Se mantenham reservados, aqueles que puderem, né? E eu espero que logo, logo possamos estar todos juntos novamente e ainda muito melhores do que éramos antes, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até logo.